O que começa parecendo uma visita tranquila ao hospital transforma-se subitamente num pesadelo quando a amante esmurra a mulher grávida diretamente no rosto dentro do quarto do hospital, enquanto o marido permanece por perto, observando friamente e até rindo. Eles acreditam que as portas do hospital esconderão tudo, que o dinheiro e o poder são suficientes para transformar a violência em silêncio, mas não fazem ideia de que o pai dela chegou e que, num único momento, o equilíbrio de poder muda completamente. O que se segue é um confronto implacável entre o crime, as provas e a justiça, onde a verdade atinge com mais força do que qualquer soco. Diga-nos a que horas está a ouvir e de onde está a sintonizar. Deixe um comentário abaixo e fique conosco até o fim desta história. Isabella Carter estava deitada na estreita cama de hospital, com uma bata pálida que parecia mais fina do que deveria ser. A pulseira de plástico pressionava levemente a sua pele cada vez que ela se movia. Um pequeno lembrete de que estava sob cuidados, monitorizada, contida entre paredes brancas e máquinas silenciosas. O quarto estava calmo, como os quartos de hospital costumam estar, preenchido por um zumbido baixo de equipamento e um leve cheiro a antisséptico. Por um breve momento, tudo pareceu imóvel. Essa imobilidade quebrou-se quando a porta se abriu. Vanessa Moore entrou primeiro, os seus saltos batendo no chão com confiança. O vestido vermelho vinho que usava agarrava-se à sua figura, vívido e deliberado contra o ambiente estéril. A sua postura era relaxada, quase divertida, como se ela pertencesse a qualquer lugar onde escolhesse estar. Edward Kane seguia-a de perto, vestido com um fato azul marinho escuro, a sua expressão ilegível e distante. Ele não olhou para Isabella imediatamente, não a cumprimentou. Vanessa estendeu a mão para trás e fechou a porta por dentro. O clique suave ecoou mais alto do que deveria, isolando o quarto do corredor. Isabella sentiu um aperto no peito ao perceber que estavam sozinhos. O silêncio, que antes parecia seguro, agora parecia pesado. Os olhos de Vanessa moveram-se lentamente sobre Isabella, observando a cama de hospital, os monitores, a curva visível da sua gravidez sob a manta fina. Um leve sorriso apareceu, afiado e conhecedor. Ela começou a falar, as suas palavras cortantes e diretas, apontadas diretamente a Isabella. Cada frase carregava desprezo, culpando-a por ser fraca, por estar no caminho, por existir num espaço que Vanessa claramente acreditava que ela própria merecia. Edward permaneceu perto da porta, não interrompeu, não deu um passo em frente. As suas mãos permaneceram ao lado do corpo, o corpo inclinado apenas o suficiente para sinalizar distância. Isabella notou essa distância imediatamente. Doeu mais do que as palavras. Instintivamente, Isabella levou a mão à barriga. O movimento foi automático, protetor, impulsionado pelo medo em vez do pensamento. A sua respiração tornou-se superficial à medida que Vanessa se aproximava, parando ao lado da cama. O olhar de Vanessa endureceu. A sua voz elevou-se enquanto acusava Isabella de ser um fardo, de atrasar Edward, de se agarrar a algo que já não lhe pertencia. Edward observava. Havia uma ligeira curva no canto da sua boca, não exatamente um sorriso, mas perto o suficiente para parecer cruel. Ele estudou a reação de Isabella com um interesse frio, como se observasse um resultado que já tinha previsto. Ele não fez qualquer esforço para intervir. Vanessa levantou a mão. O movimento foi súbito, descontrolado, alimentado por uma onda de raiva que se tinha vindo a acumular
sob a sua confiança. Num único movimento, ela golpeou Isabela no rosto, enquanto Isabela jazia indefesa na cama. O impacto foi forte e agudo. Isabela gritou, o som cru e involuntário. A dor explodiu no seu rosto, seguida de uma tontura que desfocou os contornos do quarto. A sua cabeça virou ligeiramente com a força, e ela lutou para permanecer consciente enquanto o mundo se inclinava. O monitor ao lado da cama reagiu imediatamente. Uma série rápida de alarmes encheu o quarto, altos e insistentes, rompendo o silêncio que reinava momentos antes. O som era penetrante, implacável. Sangue apareceu ao longo da bochecha de Isabela, brilhante contra a sua pele pálida. Ela sentiu o sabor metálico e lutou para focar, combatendo a vontade de fechar os olhos. Vanessa recuou, o peito a arfar rapidamente, enquanto processava o que tinha feito. Por uma fração de segundo, a tensão tremeluziu no seu rosto. Edward não se mexeu. Ele não mostrou pânico. Ele não correu para a frente. A sua expressão permaneceu controlada, quase indiferente, como se a cena que se desenrolava à sua frente não fosse real ou não fosse suficientemente importante para exigir uma reação. Isabela forçou-se a respirar. Cada inalação parecia pesada. Ela concentrou-se em manter-se consciente, em manter o corpo imóvel, apesar da dor que irradiava pela sua cabeça. A sua mão permaneceu perto do estômago, a tremer. O alarme tinha feito o seu trabalho. Vozes agitaram-se para além da porta. Passos aproximaram-se rapidamente. O barulho chamou a atenção da equipa médica no corredor, atraindo-os para a perturbação. Linda Parker, a enfermeira de serviço, ouviu o alarme e reconheceu a urgência no seu tom. Ela virou-se imediatamente e moveu-se em direção ao quarto de Isabela, num passo apressado. A porta abriu-se subitamente. Linda entrou e avaliou a cena de imediato. Isabela jazia ferida na cama, sangue visível no seu rosto, a respiração irregular. Vanessa estava perto da cama, tensa e rígida. Edward permanecia junto à porta, ainda na mesma posição que tinha escolhido anteriormente. Linda não hesitou. O seu treino assumiu o comando, enquanto ela avaliava a condição de Isabela num relance. Ela pediu assistência médica imediata, a sua voz firme e alta, o suficiente para cortar o caos. Outros funcionários responderam no corredor enquanto ela se aproximava da cama. O ar no quarto mudou. O que tinha sido um confronto transformou-se instantaneamente numa emergência. O silêncio desapareceu, substituído por urgência e movimento. Linda focou-se inteiramente em Isabela, pedindo-lhe para ficar acordada, para manter os olhos abertos, para responder. A porta fechou-se novamente atrás deles, bloqueando o corredor, mas não a tensão. Dentro do quarto, a atmosfera permaneceu carregada, suspensa num momento em que tudo tinha mudado e nada tinha ainda sido resolvido. Isabella Carter foi avaliada imediatamente onde estava deitada. As grades da cama foram levantadas e mãos enluvadas moveram-se com destreza habitual, verificando o seu rosto, as suas pupilas, o ritmo da sua respiração. Os alarmes suavizaram para um pulso constante à medida que os ajustes eram feitos. O quarto encheu-se de instruções silenciosas, faladas em tons baixos e controlados, cada uma destinada a estabilizar, a conter o que acabara de acontecer, sem deixar o pânico tomar conta. Linda Parker pediu apoio médico adicional. A sua voz era calma, mas firme, carregando a autoridade de alguém que compreendia tanto a urgência como o procedimento. Outra enfermeira apareceu à porta em segundos, trazendo mantimentos e posicionando-se perto do monitor.
Os seus movimentos eram coordenados, econômicos, focados inteiramente em Isabela. Edward Kane permaneceu a alguns passos de distância, observando o tratamento com uma expressão composta. A sua postura permaneceu relaxada, os ombros soltos, a atenção a vaguear entre a equipa e o quarto, em vez de se fixar em Isabela. Não havia preocupação visível no seu rosto, nenhum impulso para se aproximar. Ele parecia alguém à espera que uma reunião terminasse. Vanessa Moore exalou bruscamente, a irritação a passar pelas suas feições enquanto a atividade a interrompia. Ela mudou o peso do corpo, o tom de impaciência na sua postura impossível de ignorar. O seu olhar desviou-se para a porta, depois de volta para a cama, como se a cena fosse um inconveniente em vez de uma emergência. Linda virou-se para Vanessa e pediu-lhe que deixasse a área imediata ao redor da cama. O pedido foi direto e medido, fundamentado no protocolo. Vanessa respondeu com um tom áspero, as suas palavras cortadas e desdenhosas, claramente desagradada por lhe dizerem o que fazer. A tensão no quarto aumentou. Edward falou em sua defesa. A sua voz carregava uma leve autoridade, enquadrando a situação como uma reação exagerada. Ele sugeriu que não havia necessidade de fazer uma cena, que tudo já estava sob controle. A forma como ele falou colocou-o ao lado de Vanessa, não de Isabela. Linda notou isso imediatamente. O alinhamento era inconfundível. Os olhos de Edward não voltaram para Isabela enquanto ele falava. Ele não perguntou como ela se sentia, não perguntou o que ela precisava. Isabela lutou para abrir os olhos. O esforço enviou uma onda de tontura através dela, forçando-a a concentrar-se em respirar lentamente. O quarto parecia distante, os sons a esticar e a comprimir. Ela sentia movimento, mas não conseguia acompanhar totalmente, a sua consciência estreitando-se ao simples ato de permanecer presente. Edward olhou para ela então, brevemente, sem se aproximar. O seu olhar era distante, clínico, como se avaliasse um problema que não exigia o seu envolvimento. Ele permaneceu onde estava. Vanessa continuou a falar, os seus comentários carregados de sarcasmo, apesar da presença da equipa médica. Os comentários aterravam como pequenos cortes, desnecessários e persistentes. Linda avisou-a para permanecer em silêncio. O aviso foi entregue de forma clara e sem hesitação. O quarto parou por um momento, à espera de ver se Vanessa iria obedecer. A boca de Edward curvou-se num leve sorriso. Foi subtil, quase imperceptível, mas Linda captou-o. A expressão apareceu quando Isabela estremeceu, quando a sua respiração falhou. Não foi uma reação de preocupação. Foi algo mais frio. Aquele sorriso ficou gravado em Linda. Ela sentiu-o registrar como algo errado, algo que não se encaixava na situação. Ela já tinha visto medo antes, e negação, e até raiva. Isto era diferente. Isto era indiferença, revestida de aprovação. A consciência de Isabela aguçou-se apenas o suficiente para ela entender o que estava a ver. Edward não estava a vir para o seu lado. Vanessa não estava a ser contida. A constatação assentou pesadamente, pressionando o seu peito com mais força do que a própria dor. Ela sentiu-se abandonada, não em teoria, mas na prática, rodeada de pessoas, mas profundamente sozinha. A equipa médica colocou Isabela sob observação mais atenta, ajustando as configurações e anotando as respostas. Trabalharam metodicamente, mantendo as vozes estáveis. Vanessa moveu-se novamente, a sua paciência a diminuir ao perceber que o processo levaria tempo. Ela olhou para Edward, claramente querendo sair. Edward verificou o telemóvel. O gesto foi casual, quase aborrecido,
o polegar a mover-se pelo ecrã à medida que as notificações chegavam. O contraste entre o dispositivo na sua mão e a situação que se desenrolava ao seu lado era gritante. Linda memorizou aquele momento, o telemóvel, o momento, a escolha. O corpo de Isabela reagiu antes que a sua mente pudesse acompanhar. Uma onda de choque emocional tomou conta dela, deixando-a a tremer apesar dos cobertores, os seus pensamentos dispersos, incapazes de assentar, cada um a colidir com o próximo. A sensação de segurança a que ela se tinha agarrado dissolveu-se completamente. Vanessa virou-se e saiu para o corredor, os seus movimentos bruscos e irritados. Ela não olhou para trás. Edward seguiu-a sem hesitação, olhando mais uma vez para a cama antes de sair do quarto. A porta fechou-se atrás deles, selando a sua ausência. Linda permaneceu. Ela puxou uma cadeira para mais perto e ficou na linha de visão de Isabela, falando suavemente para a manter ancorada. O reasseguramento foi gentil, deliberado, oferecido sem urgência. Isabela focou-se no som da voz de Linda, deixando que este a ancorasse enquanto a sua respiração estabilizava lentamente. O quarto ficou silencioso novamente, embora fosse um silêncio diferente agora, mais pesado, carregado. As máquinas continuavam o seu ritmo constante, preenchendo o espaço onde as vozes tinham estado momentos antes. As respirações de Isabela eram superficiais e irregulares. As suas mãos tremiam ligeiramente contra os lençóis. Linda notou e ajustou a sua posição, oferecendo calma através da presença em vez de palavras. O momento não precisava de explicação. Precisava de estabilidade. Foram feitos preparativos para levar Isabela para exames adicionais. O equipamento foi preparado, os formulários verificados, as rotinas seguidas com precisão cuidadosa. Linda olhou em direção à porta, a sua expressão pensativa, cautelosa. O olhar nos seus olhos já não era neutro. O quarto mergulhou na quietude. Um silêncio inquieto pairava, guardando perguntas que ainda não tinham sido feitas e respostas que ainda não tinham sido exigidas, esperando no espaço entre os batimentos cardíacos. Isabella Carter foi transferida para uma área de observação especial mais profunda no hospital. A transferência foi cuidadosa e controlada. A sua cama foi guiada por corredores que pareciam mais longos do que antes. As luzes acima passavam lentamente, uma após a outra, até que ela foi instalada num quarto concebido para monitorização em vez de conforto. A porta fechou-se com um som abafado, selando-a dentro de um espaço onde cada respiração e movimento seriam medidos. A iluminação no quarto foi diminuída à medida que o equipamento médico era ajustado. Ecrãs brilhavam suavemente em segundo plano, as suas linhas e números constantes substituindo o silêncio do quarto anterior. O ar parecia mais frio aqui, mais clínico, despido de qualquer coisa desnecessária. Isabela ficou imóvel, consciente da mudança, consciente de que este já não era um lugar para descanso, mas para vigilância. O Dr. Ethan Brooks entrou com o processo médico dela, segurado firmemente contra o peito. A sua expressão era composta, profissional, mas os seus olhos moviam-se rapidamente, absorvendo detalhes à medida que se aproximava da cama. Ele cumprimentou Isabela em voz baixa e posicionou-se de modo a que ela o pudesse ver claramente. A sua presença trouxe uma certa calma, mesmo quando ele começou o exame. Ele inspecionou a lesão no rosto dela com cuidado deliberado, os seus movimentos precisos e gentis. Isabela estremeceu quando ele tocou na área, um lembrete agudo da dor que persistia sob a superfície. Cada pequeno ajuste
enviava um pulso de desconforto através dela, e ela teve de estabilizar a respiração para não reagir demasiado forte. O Dr. Brooks anotou o que viu sem hesitação. Os sinais eram claros. Esta não era uma lesão acidental. O impacto tinha vindo de uma força externa, e o padrão deixava pouca margem para dúvidas. O seu maxilar apertou ligeiramente enquanto processava as implicações, embora a sua voz permanecesse uniforme enquanto explicava o que estava a verificar. Perto dali, o monitor que rastreava os sinais vitais do bebê continuava o seu ritmo constante. Os olhos de Isabela desviaram-se para o ecrã, o seu foco estreitando-se no movimento dessas linhas. Cada som parecia amplificado. Cada pausa, por mais breve que fosse, apertava algo fundo no seu peito. Ela agarrou a ponta do lençol sob os dedos, o tecido a amontoar-se na sua mão. A ansiedade pressionava de todos os lados, ameaçando sobrecarregá-la. Ela precisava de tranquilização, mas tinha medo de perguntar o que mais temia. A pergunta pesava na sua língua. O Dr. Brooks pediu testes adicionais, o seu tom cuidadoso enquanto explicava a necessidade de avaliar qualquer risco para o bebê. As palavras foram medidas, escolhidas para informar sem alarmar, mas Isabela ouviu a preocupação por baixo delas. Linda Parker estava por perto, observando a troca com um foco tenso. A sua atenção dividia-se entre Isabela e os monitores. Isabela finalmente falou, a sua voz instável enquanto perguntava pelo seu filho. O esforço deixou-a exausta, o simples ato de formar as palavras drenando mais energia do que deveria. O Dr. Brooks encontrou o olhar dela e respondeu honestamente, sem pressa. Ele disse-lhe que estavam a observar de perto, que estavam a tomar todas as precauções. Edward Kane não estava no quarto. A ausência registrou-se lentamente no início, depois com clareza crescente. Os olhos de Isabela desviaram-se para a porta, meio à espera que ele aparecesse. Ele não apareceu. O espaço onde ele poderia ter estado permaneceu vazio, intocado. A constatação assentou pesadamente, trazendo consigo uma dor familiar. Ela entendeu então que ele tinha escolhido não estar lá. O peso dessa escolha pressionou-a, tornando difícil manter a compostura. A sua respiração falhou à medida que a sensação de abandono tomava forma, mais nítida agora que ela já não podia ignorá-la. Linda notou a mudança imediatamente, a sua expressão a apertar enquanto permanecia por perto. Silenciosamente, Linda tomou nota da hora a que Edward tinha deixado a área de tratamento. A ação foi subtil, quase invisível, mas deliberada. Ela não comentou em voz alta. Não precisava. Para além do quarto, vozes ecoavam fracamente no corredor. Vanessa Moore podia ser ouvida a falar ao telemóvel, o seu tom carregado de irritação. A conversa prolongava-se, pontuada por pausas bruscas e respostas cortadas. Atravessava as paredes o suficiente para ser perceptível, o suficiente para intrometer. Edward estava por perto, perto o suficiente para ouvir, longe o suficiente para permanecer distante. A sua postura sugeria impaciência em vez de preocupação. Ele não olhou em direção ao quarto, não pediu atualizações. Lá dentro, a força de Isabela diminuía. O esforço de permanecer alerta tornou-se demasiado, e ela fechou os olhos, o corpo a ceder à exaustão. Os sons dos monitores misturaram-se, formando um zumbido distante e contínuo. Os seus pensamentos abrandaram, escorregando para uma névoa onde o tempo perdia a sua forma. Um silêncio pesado encheu o quarto. Era o tipo de silêncio que não trazia paz, apenas pressão. Linda permaneceu atenta e imóvel, registrando observações à medida que se desenrolavam. Ela documentou as irregularidades,
o contexto, os detalhes que importavam. O Dr. Brooks atualizou o registro médico com precisão cuidadosa, anotando indicadores que não podiam ser ignorados. A linguagem era clínica, mas o significado era inconfundível. Estes não eram sinais isolados, eles apontavam para dano. Isabela derivou ainda mais para a fadiga, o corpo a responder ao desgaste acumulado. Linda ficou para além do fim do seu turno, escolhendo não sair. Ela ajustou o cobertor, monitorizou os visores e manteve a vigilância. A decisão de permanecer foi silenciosa, mas intencional. O quarto ficou mais escuro à medida que a noite se instalava. Lá fora, o hospital continuava o seu ritmo constante, mas lá dentro, tudo parecia suspenso. O ar estava denso com pensamentos não ditos e tensão não resolvida. Linda olhou novamente para o quadro de monitorização, a sua expressão preocupada. A preocupação persistia nos seus olhos, juntando-se agora à determinação. Ela entendeu que o que estava a testemunhar não era apenas uma situação médica, era algo mais, algo que exigia atenção além do cuidado de rotina. À medida que a noite descia totalmente sobre o hospital, o quarto sustinha a respiração. Nada avançava, nada se resolvia. O silêncio permanecia, pesado e à espera. Linda Parker deixou o quarto do hospital apenas depois de confirmar que Isabella Carter estava temporariamente estável. Ela fez uma pausa na soleira da porta por um breve segundo, os seus olhos retornando aos monitores antes de se virar. O ritmo constante tranquilizou-a apenas o suficiente para seguir em frente. Ela fechou a porta silenciosamente e dirigiu-se pelo corredor com propósito. Ela caminhou diretamente para a área de trabalho dos enfermeiros, os seus passos controlados, mas rápidos. Os sons do hospital continuavam ao seu redor, carrinhos a rolar, vozes abafadas a passar, mas o seu foco estreitou-se numa única tarefa. Ela fez login no sistema do hospital e abriu a plataforma de relato de incidentes, os dedos firmes enquanto navegava na interface que conhecia bem. Linda selecionou a classificação de gravidade mais alta, sem hesitação. O ecrã solicitou-lhe que descrevesse o evento em detalhe. Ela documentou o ato de violência claramente, escolhendo linguagem precisa e evitando ambiguidade. Ela registrou onde ocorreu, quando ocorreu e quem estava presente. Cada campo foi preenchido cuidadosamente, com carimbo de data, hora e referenciado. Ela anexou os dados exatos de hora e local, verificando duplamente a precisão. O sistema solicitou confirmação do médico assistente antes que a submissão pudesse prosseguir. Linda enviou o pedido imediatamente. O Dr. Ethan Brooks reviu o relatório e adicionou a sua confirmação médica. A sua contribuição foi concisa e factual, reforçando as conclusões clínicas que apoiavam o relato. Com a sua autorização, o relatório avançou automaticamente para a administração do hospital. O processo interno passou da documentação para a ação. O protocolo do hospital para violência envolvendo uma paciente grávida foi ativado sem demora. Alertas moveram-se através de canais internos, desencadeando verificações e salvaguardas concebidas para situações que não podiam ser minimizadas ou adiadas. Linda acedeu às informações de contato de emergência de Isabella Carter. Ela rolou uma vez e parou. O nome Robert Carter apareceu claramente no ecrã. Ela não hesitou. A chamada de emergência foi feita de acordo com o procedimento interno. A linha tocou apenas uma vez antes de ser atendida. Robert Carter foi contactado enquanto estava fora da cidade,
envolvido num trabalho que exigia a sua total atenção até aquele momento. A voz do hospital falou calmamente, mas diretamente, informando-o de que a sua filha estava em perigo. As palavras foram medidas, escolhidas cuidadosamente, mas o significado era inconfundível. Isabella Carter tinha sido ferida e a situação era grave. Robert Carter ouviu em silêncio absoluto. Ele não interrompeu. Ele não pediu explicações ainda. O silêncio na linha estendeu-se o tempo suficiente para ser perceptível, carregando peso em vez de confusão. Quando ele falou, a sua pergunta foi breve e focada. Ele perguntou apenas se a sua filha estava segura naquele momento. O hospital confirmou que Isabella estava sob supervisão médica rigorosa, mas que havia sinais claros de violência grave. Robert Carter respondeu imediatamente. Ele instruiu o hospital a preservar todos os registros e proteger o ambiente. Cada documento, cada vídeo, cada detalhe deveria permanecer intacto. O seu tom era controlado, mas inflexível. Ele terminou a chamada e parou todos os outros compromissos sem discussão. Planos foram abandonados a meio do processo. Foram feitos arranjos para regressar imediatamente. A direção da sua atenção tinha mudado inteiramente. De volta ao hospital, Linda Parker continuou a sua vigilância a partir da estação de enfermeiros. Os seus olhos seguiam o movimento no corredor em vez do ecrã à sua frente. Ela observou Vanessa Moore a sair da área de tratamento, a sua expressão tensa de irritação. Vanessa não abrandou nem olhou para trás. Edward Kane seguiu Vanessa. Ele manteve-se perto, acompanhando o passo dela, mas não se virou em direção ao quarto de Isabella. A sua escolha foi deliberada, a sua linguagem corporal sinalizando retirada em vez de preocupação. Juntos, afastaram-se da área sem regressar. Linda registrou a sua partida. Ela anotou a hora, a direção e o facto de que nenhum dos indivíduos tentou reentrar no quarto. A sua documentação permaneceu neutra, factual e completa. As câmaras do corredor captaram tudo. Linda acedeu à transmissão e verificou que as imagens tinham sido guardadas corretamente. O sistema confirmou o armazenamento bem-sucedido. O registro visual estava agora seguro. Uma cadeia de provas começou a ganhar forma. Não era dramática. Não se anunciava. Formava-se silenciosamente, entrada por entrada, carimbo de data, hora por carimbo de data, hora. Isabella Carter permaneceu sob observação médica rigorosa. A sua condição exigia monitorização contínua, e a equipa seguiu o protocolo precisamente. O foco permaneceu na sua segurança e estabilidade, enquanto os processos continuavam em paralelo. Linda regressou brevemente ao corredor exterior do quarto de Isabella. Ela não entrou. Ela ficou parada, ouvindo os sons baixos do equipamento para além da porta. O hospital parecia diferente agora, não caótico, mas alerta. Ela reviu o relatório mais uma vez, garantindo que nada tinha sido esquecido. A gravidade da situação já não era uma questão. Os passos que ela tinha dado não podiam ser revertidos. A chamada de emergência tinha mudado tudo. À medida que o hospital assentava no ritmo das horas tardias, o corredor ficava mais silencioso. As luzes permaneciam brilhantes, mas o movimento abrandava. Os funcionários continuavam o seu trabalho com uma compreensão não dita da gravidade do que tinha sido posto em movimento. Dentro do quarto, Isabella Carter ainda estava a ser observada de perto. Lá fora, os sistemas concebidos para responder ao dano tinham se envolvido totalmente. O ar continha uma sensação de espera. Nada mais aconteceu ainda,
mas o próprio silêncio carregava o peso do que estava para vir. Vanessa Moore regressou à sala de espera com passos bruscos e inquietos, o vestido vermelho vinho agarrado à sua estrutura como se fosse uma armadura. A irritação no seu rosto não tinha desaparecido desde que deixara o corredor de tratamento. Ela deixou-se cair numa cadeira com uma exalação visível, cruzando as pernas e olhando em redor como se o próprio hospital fosse responsável pelo inconveniente. Edward Kane sentou-se ao lado dela no seu fato azul marinho escuro, postura relaxada, olhos fixos no telemóvel. Ele rolava sem urgência, verificando mensagens e notificações como se o tempo estivesse do seu lado. O brilho do ecrã refletia-se fracamente no seu rosto, calmo e composto, intocado pela gravidade do edifício em que se encontravam. Vanessa falou primeiro, a sua voz baixa, mas carregada de frustração. Ela queixou-se de ser forçada a esperar, da equipa, da forma como a situação tinha escalado mais do que ela esperava. Edward respondeu num tom uniforme, assegurando-lhe que tudo estava sob controle. As suas palavras eram suaves e praticadas, destinadas a estabilizar o temperamento dela em vez de abordar a realidade por trás das paredes. Vanessa recostou-se convencida. Ela acreditava que ninguém ousaria fazer uma cena dentro de um hospital, especialmente um que dependia da discrição. Edward assentiu, reforçando a ideia com confiança tranquila. Ele contactou o seu advogado privado por mensagem de texto, mantendo a conversa breve e estratégica. A troca focou-se em minimizar a exposição legal e manter a vantagem. Vanessa sugeriu a possibilidade de transferir Isabella Carter para outra instalação. A ideia foi apresentada casualmente, como se as pessoas pudessem ser movidas como peças num tabuleiro. Edward concordou que controlar a situação era essencial. Ele falou sobre opções, sobre influência, sobre timing, sempre cuidadoso para enquadrar tudo como gerível. Vanessa descartou as câmaras do hospital como irrelevantes. Edward ecoou o sentimento, insistindo que o dinheiro poderia resolver a maioria dos obstáculos. A certeza deles alimentava-se mutuamente, construindo uma crença partilhada de que o pior já tinha passado. Dentro da sala de tratamento, Isabella Carter acordou. A dor no seu rosto saudou-a imediatamente, aguda e persistente. Ela levantou uma mão lentamente, as pontas dos dedos roçando a ligadura com um toque cauteloso. A sensação ancorou-a, lembrando-a de onde estava e do que tinha acontecido. Os seus pensamentos voltaram-se para o bebê. Essa preocupação ofuscava tudo o resto. Pressionava contra o seu peito a cada respiração, mais intensa do que a dor física. Quando o Dr. Ethan Brooks chegou para partilhar as últimas atualizações, Isabella ouviu atentamente. O seu corpo, tenso. Ele confirmou que o bebê precisaria de monitorização atenta contínua. A sua voz era calma, mas a mensagem exigia atenção. Isabella absorveu a informação em silêncio, o maxilar tenso. A ansiedade instalou-se, pesada e implacável. Ela focou-se nas palavras do Dr. Brooks, procurando tranquilização sem pedir promessas que ele não podia fazer. Linda Parker regressou ao quarto para verificar como ela estava. Ela notou a preocupação imediatamente. A forma como os olhos de Isabella se demoravam nos monitores. A forma como as suas mãos permaneciam recolhidas protetoramente em direção ao corpo. Linda falou gentilmente, oferecendo tranquilização através do tom em vez de excesso de explicação. O medo de Isabella não diminuiu. Ela hesitou, depois finalmente expressou um pedido que nunca tinha feito antes. Ela pediu para ser protegida de Vanessa Moore.
As palavras saíram calmamente, mas carregavam peso. Linda reconheceu o pedido sem surpresa, compreendendo o seu significado. Ela registrou o pedido no sistema interno, selecionando a designação apropriada. A ordem de proteção foi marcada como alta prioridade. A ação foi processual, mas a implicação foi profunda. Criou um limite que não existia momentos antes. Na sala de espera, Edward e Vanessa permaneceram alheios. Vanessa sorriu fracamente, convencida de que a situação tinha acabado. Edward parecia mais relaxado do que antes, os seus ombros relaxando enquanto guardava o celomóvel. Nenhum deles sentiu a mudança subtil que ocorria noutro lugar. Linda reviu os relatórios que já tinha submetido, verificando carimbos de data, hora e confirmações. Cada entrada alinhava-se com o protocolo do hospital. O processo avançava silenciosamente, sem anúncio, mas com propósito. As ações do hospital continuavam em sequência, guiadas por procedimentos estabelecidos em vez de emoção. O que Edward e Vanessa interpretavam como calma era, na verdade, impulso. Sistemas estavam a ser ativados. Registros estavam a alinhar-se. Isabela recostou-se na almofada, a exaustão a instalar-se. O quarto parecia mais silencioso, mas não pacífico. Ela olhou para cima, ouvindo o ritmo constante das máquinas. O medo permanecia, mas juntava-se agora a algo mais. Uma sensação frágil de que ela já não estava sozinha. Linda estava por perto, atenta e composta. Ela olhou mais uma vez para a porta, depois para os monitores, garantindo que nada tinha sido negligenciado. A sua presença era firme, intencional. Lá fora, Edward e Vanessa partilhavam um momento de alívio equivocado. Falavam suavemente, convencidos de que o perigo tinha passado. O riso deles era contido, mas confiante, enraizado na crença de que o controlo ainda repousava nas suas mãos. Eles não notaram a mudança a desenrolar-se nos bastidores. Não ouviram os cliques silenciosos dos sistemas a atualizar ou as mãos invisíveis a proteger informações. Não sentiram a mudança da descrição para a documentação. A sala de espera permaneceu inalterada, luzes fluorescentes zumbindo suavemente no teto. Conversas continuavam à distância. O hospital avançava como sempre fazia, eficiente e despretensioso. E algures dentro dessa calma, a tempestade começava a reunir-se, silenciosa e inevitável, sustendo a respiração. Robert Carter chegou ao hospital num fato escuro e feito à medida, a sua expressão firme e ilegível. Ele movia-se com propósito, não com pressa, a sua presença misturando-se no fluxo do edifício em vez de o perturbar. Ninguém o anunciou. Ninguém precisava. Ele atravessou a área de recepção sem chamar a atenção, o seu foco fixo em frente. Na mesa de admissão, um funcionário reconheceu o seu nome assim que o ficheiro foi acedido. A confirmação foi silenciosa, processual. Robert não se demorou. Ele pediu para ver a sua filha imediatamente. A sua voz controlada e estável, não transmitindo pânico nem incerteza. Ele foi conduzido pelo corredor e para o quarto onde Isabella Carter jazia. Isabella viu-o antes de poder falar. O alívio tremeluziu no seu rosto, seguido de exaustão. Os seus lábios abriram-se, mas nenhuma palavra saiu. O esforço era demasiado. Os seus olhos encheram-se em vez disso, e ela virou o olhar ligeiramente na direção dele, mantendo-o lá. Robert parou ao lado da cama. Ele não lhe tocou no início. Olhou para a lesão no rosto dela, o inchaço, a colocação cuidadosa da ligadura, o corte profundo,
e o seu maxilar apertou. Qualquer dor que surgisse através dele permaneceu contida, comprimida, atrás de um exterior imóvel. Ele perguntou ao Dr. Ethan Brooks sobre a condição atual dela. A pergunta foi direta, precisa. O Dr. Brooks respondeu com a mesma clareza, delineando os ferimentos e os passos tomados até agora. Ele falou claramente, evitando especulações, focando-se no que era conhecido. Robert ouviu, sem interrupção. Quando a explicação terminou, ele solicitou os registros médicos imediatamente. Brooks forneceu a documentação relevante à beira da cama, virando páginas e apontando para notas que detalhavam a natureza do trauma. As referências à violência eram claras, eram clínicas, exatas e impossíveis de descartar. Robert absorveu a informação em silêncio. Os seus olhos moveram-se pelo texto, depois levantaram-se brevemente para Isabela antes de regressarem ao ficheiro. Ele reconheceu os factos com um único aceno de cabeça. Linda Parker entrou no quarto e cumprimentou-o. A sua postura era respeitosa, o seu tom profissional. Ela confirmou que um relatório completo do incidente tinha sido concluído e submetido através do protocolo do hospital. Robert agradeceu-lhe, não com calor, mas com reconhecimento. Ele perguntou sobre o processo e Linda explicou os passos que já tinham sido dados. Satisfeito por Isabela estar estável, Robert saiu do quarto. Ele não se demorou mais do que o necessário. Lá fora, ele solicitou uma reunião com a segurança do hospital. O pedido foi imediato e inequívoco. Ele pediu que as autoridades policiais fossem contactadas, sem demora. A segurança confirmou que a chamada já tinha sido feita e que os agentes estavam a caminho. Robert aceitou a confirmação sem comentários. Ele posicionou-se no corredor, ficando calmamente com as mãos ao lado do corpo. O seu comportamento não convidava a conversa. Ao fundo do corredor, Edward Kane notou-o. Edward parou bruscamente quando reconheceu Robert Carter a aproximar-se à distância. A surpresa passou pelo seu rosto antes de ele a mascarar. Vanessa Moore sentiu a mudança na atmosfera antes mesmo de ver a razão. O ar parecia mais pesado, carregado com algo que ela não conseguia nomear. Edward endireitou-se, ajustando a sua postura à medida que Robert se aproximava. Ele tentou manter a compostura, recorrendo à confiança em que se tinha apoiado durante anos. Vanessa permaneceu um passo atrás dele, a sua expressão a apertar, à medida que o desconforto se instalava. Robert olhou diretamente para Edward Kane. Ele não falou. Ele não gesticulou. O silêncio entre eles carregava mais peso do que as palavras poderiam ter. Edward sustentou o seu olhar, forçando-se a não desviar o olhar. Mas o esforço era visível. Vanessa moveu-se, subitamente consciente de que o controlo já não era dela. Qualquer domínio que eles acreditavam ter dissolveu-se naquele momento. Passos ecoaram do extremo oposto do corredor. O som era distinto, medido, inconfundível. A presença das forças policiais anunciou-se antes que alguém falasse. O corredor silenciou à medida que os agentes se aproximavam, a sua chegada atraindo a atenção sem espetáculo. Um silêncio instalou-se sobre a área de tratamento. Os funcionários pararam nos seus movimentos. As conversas pararam. A atmosfera mudou de tensão para expectativa, como se o próprio espaço entendesse que uma linha tinha sido cruzada. Robert permaneceu imóvel. Ele não se moveu em direção aos agentes. Ele não olhou para trás para Edward ou Vanessa. A sua postura permaneceu composta, o seu foco inabalável. O processo legal já não era teórico. Tinha entrado no edifício, audível e inegável.
O corredor susteve a respiração, suspenso num momento em que nada mais podia ser dito. O detetive Daniel Moore apareceu no corredor do hospital, vestindo um fato escuro, o seu distintivo da polícia visível contra o tecido. A sua presença alterou o ritmo do espaço imediatamente. As conversas caíram para murmúrios. Os passos abrandaram. O corredor, já tenso, pareceu encolher-se à medida que a atenção se fixava nele. A segurança do hospital coordenou-se rapidamente, guiando o detetive Moore em direção à área do incidente. As portas foram libertadas e os pontos de acesso foram controlados com eficiência silenciosa. O movimento era praticado, contido e deliberado, refletindo procedimentos ativados apenas quando as situações cruzavam para a investigação formal. Linda Parker deu um passo em frente sem hesitação. A sua postura era composta, mas os seus olhos carregavam tensão. Ela apresentou um relato preciso do que tinha observado, focando-se em tempos, posições e ações. A sua voz permaneceu estável enquanto resumia a sequência que já tinha documentado, cuidadosa para não especular ou dramatizar. O detetive Moore ouviu sem interrupção. Quando ela terminou, ele solicitou a preservação imediata da cena e de todos os dados das câmaras do corredor. O seu tom era firme, mas neutro, sinalizando urgência sem escalada. O pedido foi reconhecido imediatamente. Um membro da equipa técnica confirmou que todos os ficheiros de vídeo tinham sido protegidos e salvaguardados. A confirmação foi breve, factual e registrada. O detetive Moore assentiu, tomando nota enquanto a garantia removia qualquer dúvida sobre a integridade dos dados. O Dr. Ethan Brooks forneceu então os registros médicos. Os ficheiros mostravam indicadores claros de trauma físico, inconsistentes com causas acidentais. A documentação era precisa, clínica e sem emoção, mas as suas implicações eram inconfundáveis. O detetive Moore reviu os registros cuidadosamente, a sua atenção fixa nas notas que descreviam os padrões de lesão. Robert Carter aproximou-se, a sua expressão controlada. Ele declarou claramente que esperava que o assunto prosseguisse estritamente de acordo com o protocolo legal. Não havia raiva na sua voz, apenas determinação. O detetive Moore reconheceu o pedido, compreendendo o peso por trás dele. Foi pedido a Edward Kane que se dirigisse a uma área separada para interrogatório preliminar. Ele obedeceu, embora a tensão lhe apertasse os ombros. Os seus passos eram medidos e a sua expressão tentava a neutralidade, mas o desconforto tremeluzia sob a superfície. Vanessa Moore foi instruída a permanecer onde estava. Ela mudava o peso do corpo repetidamente, as mãos a apertar e a desapertar. Os seus olhos seguiam o movimento no corredor, reagindo a cada troca, com desconforto visível. O detetive Moore começou a recolher o depoimento formal de Linda Parker. Linda recontou os eventos que tinha testemunhado dentro do quarto com clareza e contenção. O seu relato alinhava-se precisamente com os tempos registrados. Quando cruzado com as imagens da câmara, as suas palavras correspondiam ao registro visual sem discrepância. O Dr. Ethan Brooks foi entrevistado a seguir. Ele confirmou que as lesões não podiam ser atribuídas a um acidente ou complicação médica espontânea. A sua avaliação profissional foi entregue sem emoção, enraizada inteiramente em factos observáveis e padrões clínicos. Isabella Carter foi informada de que as autoridades policiais tinham assumido oficialmente o caso. A informação foi dada gentilmente, com atenção à sua condição. Ela reconheceu a atualização calmamente e concordou em cooperar
assim que a sua saúde o permitisse. O seu consentimento foi documentado com cuidado. Edward Kane negou qualquer responsabilidade por conduta violenta. A sua negação foi breve, ensaiada no tom e oferecida sem elaboração. O detetive Moore anotou a resposta sem comentários. Vanessa Moore tentou explicar a sua presença e ações, mas o seu relato mudava no fraseado e na ênfase. Pequenas inconsistências surgiram à medida que ela falava. O detetive Moore observou silenciosamente, permitindo que as contradições surgissem por si mesmas. Uma revisão das imagens da câmara do corredor revelou que Vanessa Moore tinha sido a única pessoa dentro do quarto do hospital com Isabella Carter imediatamente antes do incidente. As imagens também confirmaram a presença de Edward Kane nas proximidades, mostrando que ele não interveio. Estas conclusões foram compiladas num relatório preliminar. Tempos, movimentos e depoimentos de testemunhas foram alinhados numa única narrativa apoiada por provas. O detetive Moore avaliou a situação cuidadosamente, pesando o risco de mais danos. Robert Carter solicitou que medidas preventivas fossem aplicadas sem demora. O seu pedido foi anotado como parte do registro. A equipa jurídica do hospital começou a coordenar para completar a documentação necessária para a transferência para as autoridades policiais. A atmosfera dentro do hospital mudou ainda mais. Os funcionários moviam-se silenciosamente, conscientes de que as operações de rotina estavam agora a cruzar-se com procedimentos legais. A expressão de Edward Kane apertou quando ele reconheceu a gravidade da situação a desenrolar-se fora do seu controle. A compostura de Vanessa Moore começou a vacilar. Ela observava enquanto os agentes falavam em voz baixa nas proximidades, a sua confiança anterior substituída por apreensão. A sua respiração tornou-se superficial e o seu olhar dardejava entre rostos. À medida que as provas iniciais eram revistas e protegidas, os preparativos para a detenção temporária foram postos em marcha. Nenhum anúncio foi feito, mas o peso da decisão pairava pesadamente no corredor, pressionando o silêncio que se seguiu. O detetive Daniel Moore comunicou a decisão com uma voz que não se alterou nem suavizou. Declarou claramente que Vanessa Moore estava a ser colocada sob detenção temporária no hospital. As palavras aterraram com finalidade, não como uma ameaça, mas como uma ação formal apoiada pelo que já tinha sido assegurado. O corredor pareceu estreitar-se à medida que os funcionários e a segurança instintivamente criavam espaço. Vanessa Moore reagiu instantaneamente. Os seus olhos arregalaram-se e a sua respiração tornou-se aguda e irregular enquanto processava o anúncio. Por um momento, ela pareceu esperar que alguém corrigisse o detetive, que pausasse o procedimento, que o tratasse como um exagero. Mas ninguém se moveu para o impedir. A decisão tinha sido lida claramente, e o tom da sala confirmava que era real. As algemas foram aplicadas de acordo com o protocolo de segurança. O movimento foi controlado e profissional, sem força desnecessária. O metal clicou fechado com um som que pareceu mais alto do que deveria num corredor de hospital. A postura de Vanessa colapsou ligeiramente à medida que a realidade da contenção se instalava no seu corpo. A confiança que ela carregara anteriormente fraturou-se em frente a testemunhas que não desviaram o olhar. Edward Kane foi instruído a permanecer imóvel. O comando foi firme e carregava o mesmo peso processual. Foi-lhe dito para continuar a cooperar com as autoridades policiais. O seu maxilar apertou, e ele moveu-se como se fosse desafiar a direção,
mas conteve-se. A presença da segurança, da equipa e a certeza calma do detetive deixaram claro que a resistência apenas pioraria a sua posição. O detetive Daniel Moore informou Edward Kane que ele também estava a ser detido temporariamente para investigar o seu papel como cúmplice. O fraseado foi preciso. Não o acusava de bater em ninguém naquele momento, mas também não o desculpava. O rosto de Edward endureceu. A raiva brilhou nos seus olhos, aguda e imediata, mas ele não podia perturbar o processo. O controlo em que ele confiava já não era reconhecido aqui. A equipa médica e a segurança do hospital testemunharam tudo. As suas expressões permaneceram medidas, mas a sua atenção era inabalável. O corredor, outrora um local de movimento rotineiro, tornara-se um palco para a consequência. Até os gestos mais pequenos, um olhar, uma mudança de postura, pareciam registados pela imobilidade ao seu redor. Os funcionários de comunicação do hospital foram orientados a manter a ordem e a não filmar. A instrução foi repetida claramente, reforçando limites. Os telemóveis foram baixados. As vozes caíram. O hospital não permitiu que o momento se transformasse em espetáculo, mas não escondeu o facto de que as autoridades policiais estavam a agir. A ênfase estava no procedimento, não no desempenho. Vanessa Moore foi guiada para a frente numa caminhada lenta e controlada. Os seus passos eram instáveis e o seu rosto mostrava tensão que ela não conseguia mascarar. O distanciamento que ela exibira outrora desaparecera. No seu lugar estava um desmoronamento visível, uma consciência crescente de que ela não podia sair deste corredor a falar. Ela foi escoltada sem drama, mas cada passo parecia pesado. Edward Kane foi separado e escoltado atrás, mantido à distância. A separação tornou a mensagem inconfundível. Eles já não eram uma frente unida. Eram indivíduos, sob escrutínio, colocados em espaços diferentes, onde as histórias não podiam ser coordenadas e a confiança não podia ser partilhada. O olhar de Edward desviou-se para Vanessa uma vez, depois para a frente novamente, a sua expressão rígida. Robert Carter observava de mais longe no corredor. O seu rosto permaneceu calmo, contido, quase imóvel. Não havia olhar triunfante nem exibição exterior de satisfação. Ele permaneceu com a imobilidade de um homem que tinha escolhido a contenção sobre o impulso, deixando o sistema fazer o que foi construído para fazer. A firmeza na sua postura era a sua própria forma de força. Linda Parker sentiu uma libertação inesperada no peito enquanto testemunhava a lei a ser aplicada. Não era alegria, era alívio, agudo e silencioso. O tipo que vem quando o medo começa a levantar. As suas mãos permaneceram juntas perto da cintura e ela manteve a sua expressão profissional. Mas os seus olhos mostravam que algo dentro dela tinha aliviado. O que ela registrou, o que ela relatou, tinha importado. O Dr. Ethan Brooks continuou a monitorizar a condição de Isabella Carter. A sua atenção permaneceu na estabilidade médica, nos números, nos sinais que exigiam observação cuidadosa. Ele não abandonou o seu papel pelo corredor, mesmo quando o corredor mudava. O seu trabalho permaneceu focado, estável e fundamentado em proteger Isabella e a sua gravidez. Isabella Carter foi informada de que tanto Vanessa Moore como Edward Kane tinham sido levados para detenção temporária. A notícia chegou-lhe gentilmente, sem frases duras. Ela não reagiu com movimento súbito. O seu corpo estava demasiado exausto e a sua mente demasiado tensa. Em vez disso, ela absorveu a informação
como se fosse um som distante a viajar através da água. Ela fechou os olhos por um momento, não em alívio que apagasse a dor, mas numa breve rendição à exaustão. A tensão no seu rosto suavizou ligeiramente. A sua respiração permaneceu cuidadosa. A consciência de que ela já não os enfrentava sozinha instalou-se nela silenciosamente, não como uma cura, mas como uma mudança no ar ao seu redor. O processo avançou para a fase de investigação oficial. A documentação passou do relato de incidentes internos para o tratamento jurídico formal. O peso do que tinha sido recolhido mudou para uma nova categoria, uma que exigia responsabilidade além das paredes do hospital. A transição foi processual, mas carregava consequências que não podiam ser desfeitas. O detetive Daniel Moore compilou as provas para apresentar ao procurador. O trabalho foi meticuloso. Cada peça foi tratada como parte de uma estrutura, não como um destaque dramático. As imagens da câmara do hospital tornaram-se um pilar central, uma gravação que não mudava com a emoção ou a persuasão. Continham tempo, movimento e presença com clareza implacável. A documentação médica tornou-se suporte forense crítico. As notas do Dr. Ethan Brooks carregavam autoridade clínica, descrevendo lesões em termos que se alinhavam com a evidência de violência. O registro não argumentava. Declarava que apoiava a realidade de que a condição de Isabela correspondia a impacto, não a acidente. O depoimento de Linda Parker foi avaliado como altamente credível. O seu relato tinha sido consistente. Correspondia aos carimbos de data-hora. Alinhava-se com as imagens. A sua decisão de documentar e relatar tinha-a transformado de espectadora em testemunha fiável num processo legal. Ela compreendia isso agora, e a compreensão tornava a sua postura mais sólida, mesmo quando a fadiga a puxava. Notícias começaram a circular sobre violência contra uma paciente grávida. O hospital não permitiu filmagens no corredor, mas a informação viajou através de canais oficiais e redes profissionais. A resposta pública aumentou rapidamente. A história carregava um tipo de peso moral que atraía a atenção sem ser convidada. A reação intensificou-se à medida que os factos se tornavam mais difíceis de ignorar. Edward Kane sentiu a mudança em tempo real. A autoridade que ele carregava fora do hospital não funcionava ali. A ideia de reputação como proteção começou a colapsar, não num único momento dramático, mas numa erosão constante. Ele reconheceu-o na forma como os funcionários evitavam os seus olhos, na forma como os agentes falavam com ele com distância medida, na ausência de deferência. Vanessa Moore enfrentou a realidade de uma exposição criminal grave. O corredor já não parecia um lugar onde ela pudesse intimidar ou controlar. A sua expressão mostrava medo que surgia entre tentativas de se manter composta. A possibilidade de acusação assentava no seu olhar como uma sombra da qual ela não conseguia escapar. O advogado de Edward foi contactado, mas o contacto foi reativo, não estratégico. O timing já tinha mudado contra ele. A chamada não parou o processo que estava a avançar. Simplesmente confirmou que ele entendia que precisava de defesa, e esse reconhecimento veio tarde demais para reverter o que tinha sido posto em movimento. Robert Carter recusou qualquer compromisso fora da lei. Ele não negociou. Ele não entreteve soluções silenciosas. O seu rosto permaneceu composto, e a sua postura comunicava que isto procederia pelos canais adequados, independentemente de quem tentasse suavizá-lo. A própria recusa
selou a direção da noite. A proteção de Isabella Carter foi aumentada dentro do hospital. A mudança era visível na forma como os funcionários se aproximavam do seu quarto, na atenção ao acesso, na mudança de controlo que agora se centrava na sua segurança em vez das preferências dos outros. O hospital tratou a situação com uma seriedade que se estendeu além dos cuidados médicos. A investigação continuou em silêncio. Não houve celebração, nenhum grande anúncio, apenas procedimentos a desenrolar-se passo a passo. O equilíbrio de poder tinha mudado completamente, não porque alguém gritou, mas porque o sistema tinha sido ativado e começado a apertar. No final, a porta da sala de detenção temporária fechou-se com um som final e abafado, selando ambas as pessoas que tinham causado a crise atrás dela. O tribunal abriu ao público com todos os lugares preenchidos e todos os rostos voltados para a bancada. O ar parecia tenso e controlado, não alto, mas pesado com expectativa. As pessoas falavam apenas em sussurros. O som dos passos ecoava mais longe do que deveria, ecoando contra a madeira e a pedra, como se a própria sala exigisse contenção. Isabella Carter entrou com a documentação médica na mão e uma ligadura fina usada conforme necessário. Os seus movimentos eram cuidadosos, medidos, guiados pela realidade do que o seu corpo tinha suportado. Ela não olhou em redor à procura de simpatia. O seu olhar permaneceu em frente. Os papéis que ela carregava pareciam mais pesados do que o seu peso. Um lembrete físico de que a sua dor tinha sido registrada à tinta e verificada por profissionais que não podiam ser subornados ou persuadidos a reescrever a verdade. Robert Carter sentou-se na fila atrás dela, vestindo um fato escuro. A sua postura era reta, a sua expressão calma, as suas mãos imóveis. Ele não examinou a sala, não procurou reações. Ele observou com foco tranquilo, o tipo que sugeria que ele já tinha feito as pazes com uma coisa. Ele deixaria a lei falar, e não a interromperia. Edward Kane entrou vestindo um fato azul marinho escuro, mas a confiança que outrora o definia tinha desaparecido. Ele segurava os ombros de uma forma que tentava projetar controlo, mas parecia forçado, frágil. Os seus olhos desviaram-se para os bancos e depois para longe. Ele sentou-se sem a facilidade habitual, como se a própria cadeira se tivesse tornado desconhecida. Vanessa Moore entrou com roupa de detenção. A mudança despiu a sua arrogância anterior. A postura ousada foi substituída pela cautela. Ela moveu-se mais lentamente do que queria, a sua expressão guardada e tensa. O tribunal não respondeu a ela com curiosidade ou glamour. Respondeu com distância. O detetive Daniel Moore apresentou um resumo da investigação ao tribunal. A sua voz era estável, organizada e clara. Ele falou numa sequência que espelhava as provas, expondo a linha do tempo e identificando os pontos-chave sem embelezamento. Os factos não precisavam de drama. Eles sustentavam-se sozinhos. As imagens do hospital foram reproduzidas. O ecrã trouxe o corredor à vida novamente, traçando os movimentos que tinham parecido comuns até serem enquadrados pela consequência. A sequência mostrava entradas e saídas com clareza implacável. Os carimbos de data-hora permaneceram visíveis. O registro não interpretava, simplesmente revelava. A documentação médica preparada pelo Dr. Ethan Brooks foi inserida como prova forense. A linguagem era clínica, mas o seu significado era brutal na sua simplicidade. Padrões de lesão, indicadores de trauma, dor registrada, risco documentado. O ficheiro carregava a autoridade da observação, não da opinião. Doutor,
Ethan Brooks tomou o lugar e confirmou que as lesões de Isabella Carter eram o resultado de violência. Ele falou cuidadosamente e precisamente, explicando que o dano não se alinhava com causas acidentais. O seu tom calmo apenas aguçou o impacto. Não houve hesitação, nenhuma incerteza. O seu testemunho ancorou o caso na certeza médica. Linda Parker subiu ao banco das testemunhas num uniforme de enfermeira azul claro. Ela ficou reta, mãos firmes. A sua expressão composta apesar da pressão da sala. Quando ela falou, entregou o seu depoimento de forma clara e consistente. O relato não mudou, não derivou. Cada detalhe manteve o seu lugar, alinhado com os carimbos de data-hora já mostrados. O advogado de defesa de Edward Kane tentou reduzir o envolvimento de Edward. O esforço foi controlado, enquadrado em linguagem cuidadosa, destinada a suavizar implicações. O argumento focou-se na distância, na indireta, na ideia de que a inação não deveria carregar o peso da ação. O procurador respondeu, apontando para o que as imagens mostravam. Edward estava presente. Edward não interveio. Edward ficou parado enquanto o dano se desenrolava. A imagem dele permanecendo imóvel manteve a sala numa tensão silenciosa. Não era apenas o que ele não fez. Era a escolha de não fazer nada sabendo o que estava a acontecer. O tribunal determinou que Vanessa Moore foi a causa direta das lesões. Essa conclusão aterrou sem surpresa, porque as provas já tinham feito o seu trabalho. O tribunal não engasgou, absorveu. A verdade tinha sido mostrada demasiado claramente para convidar a negação. Edward Kane foi identificado como cúmplice porque ficou parado e permitiu que a violência ocorresse. A conclusão não exigiu especulação. Exigiu apenas o reconhecimento do que o registro provava. A sua imobilidade naquele momento já não era neutra. Era parte do dano. Quando Isabella Carter falou, ela manteve o seu depoimento curto. A sua voz era controlada, contida, moldada pela exaustão, em vez de desempenho. Ela não levantou o tom. Ela não implorou. Ela falou como alguém que já tinha aprendido que implorar não mudava o que as pessoas escolhiam fazer. Ela enfatizou o direito de ser protegida para si mesma e para o seu filho, ainda não nascido. As palavras eram simples, mas carregavam um peso que se instalou pela sala. Ela não pediu misericórdia. Ela pediu o reconhecimento do que deveria ter sido óbvio desde o início. O tribunal ficou completamente silencioso quando ela terminou. Nenhum arrastar de pés, nenhum sussurro. Até a inquietação habitual de uma audiência desapareceu. A imobilidade parecia absoluta, como se a sala inteira entendesse que nada dito depois poderia apagar o que tinha sido falado. O painel fez uma pausa para deliberar. A pausa estendeu-se. Edward Kane baixou a cabeça à medida que o tempo passava. Os seus ombros caíram ligeiramente, revelando a tensão que ele estava a tentar esconder. Vanessa Moore inquietava-se, a sua ansiedade visível na forma como mudava de posição e apertava as mãos. Os seus olhos moviam-se constantemente, procurando qualquer sinal de mudança na sala que pudesse sugerir fuga. Quando o painel regressou, o ar apertou novamente. O juiz falou com um tom firme, declarando que a violência contra uma mulher grávida era especialmente grave. As palavras carregavam peso moral e autoridade legal ao mesmo tempo. A sala pareceu suster a respiração à medida que a sentença começou. Vanessa Moore foi condenada à prisão por agressão, causando consequências graves. A sua reação apertou-se num choque silencioso. Ela não gritou. Ela não colapsou teatralmente. A sentença despiu as suas opções até a realidade
e o seu rosto mostrou o momento em que ela entendeu que não havia caminho de saída. Edward Kane foi condenado à prisão pelo seu papel como cúmplice e por abandonar a vítima. A sua expressão endureceu, depois rachou nas bordas. Ele olhou em frente, maxilar cerrado, tentando parecer não afetado. Mas o peso da decisão instalou-se nos seus olhos. Ele tinha construído a sua vida sobre o controlo. A sentença removeu-o. Nenhuma clemência especial foi aceite. O tribunal rejeitou tentativas de suavizar as consequências. A decisão manteve-se firme, completa e final dentro da autoridade da sala. Um murmúrio baixo ergueu-se pelos bancos quando o veredicto foi anunciado. Não era caos, era libertação. Um som de pessoas a reagir a um momento que se tinha vindo a construir durante semanas, agora solidificado num resultado legal. Os agentes escoltaram ambos os réus para fora. O movimento era ordenado, praticado, inflexível. Correntes de procedimento fecharam-se à volta deles, da mesma forma que se tinham fechado à volta do caso de Isabella desde o primeiro relatório. Robert Carter levantou-se quando o julgamento terminou. Ele não sorriu. Ele não demonstrou raiva. Ele simplesmente levantou-se, o rosto ilegível, e observou o tribunal voltar ao movimento. As portas nas traseiras eventualmente abriram e fecharam. As portas do tribunal fecharam-se com uma finalidade silenciosa que marcou o fim do julgamento. Isabella Carter permaneceu no hospital após o julgamento, não porque o tribunal a tivesse drenado, mas porque a recuperação ainda exigia estrutura e supervisão cuidadosa. O quarto estava mais silencioso agora. A tensão que outrora vivia em cada corredor parecia mais distante, como uma tempestade que finalmente tinha passado pelo edifício. O seu corpo ainda carregava dor, mas a dor já não parecia ligada ao medo. Dia após dia, a sua condição estabilizou sob avaliação médica. A rotina de verificações, sinais vitais e monitorização cuidadosa continuou, constante e previsível. A previsibilidade tornou-se o seu próprio conforto. Significava que o pior tinha sido contido. Significava que ela podia respirar sem esperar pela próxima perturbação. Ethan Brooks reviu o seu progresso com consistência calma. Quando ele confirmou que o bebê já não estava em risco agudo, e as palavras assentaram no peito de Isabella como uma libertação cuidadosa. Não foi alegria instantânea. Foi alívio que chegou lentamente, como se a sua mente precisasse de tempo para acreditar que era permitido. Ela ouviu, os olhos fixos nele, e assentiu uma vez, mantendo-se unida com uma força tranquila que tinha sido forçada nela. Durante um turno posterior, Linda Parker visitou o seu quarto novamente. Ela entrou com a mesma firmeza profissional que sempre carregava, mas a sua expressão continha calor que não cruzava para a piedade. Ela ofereceu um desejo sincero de que Isabella se curasse totalmente, a sua voz gentil e honesta. As palavras eram simples, mas carregavam o peso de tudo o que Linda tinha feito quando importava. Isabella agradeceu a Linda por estar do lado da verdade. A gratidão não foi dramática, foi direta. Ela falou como alguém que entendia que a coragem pode parecer papelada, um telefonema e recusar-se a desviar o olhar. Linda aceitou o agradecimento silenciosamente, o seu olhar baixando por um momento antes de encontrar os olhos de Isabella novamente. Robert Carter permaneceu perto durante esses dias de recuperação. Ele não pairava com palavras desnecessárias e não exigia que Isabella revisitasse o que tinha acontecido. Ele permaneceu presente, estável,
uma figura calma num quarto que outrora parecera inseguro. Ele lidava com pequenas tarefas sem comentários, ajustava uma cadeira, verificava uma mensagem e sentava-se novamente. O seu apoio não precisava de discursos. Existia em silêncio. Ele nunca mencionou o resultado do tribunal diretamente. Ele não perguntou como foi ouvir o veredicto. Ele não reabriu as imagens que ainda persistiam atrás dos olhos de Isabela. A sua contenção era deliberada. Ele entendia que a cura não exigia lembretes constantes do que a tinha quebrado. Exigia espaço para reconstruir. Fora daquelas paredes do hospital, Edward Kane começou a cumprir a pena de prisão proferida pelo tribunal. As consequências que outrora lhe pareciam impossíveis tornaram-se realidade rotineira, processadas através do mesmo sistema legal que ele outrora assumira que podia dobrar. Vanessa Moore foi transferida para uma instalação correcional feminina. Os seus nomes continuaram a existir em documentos, dentro de registros e no resultado concluído de um caso que tinha chegado ao fim. À medida que o tempo passava, a atenção dos mídia abrandava. As manchetes desapareciam em histórias mais recentes. A urgência que outrora rodeava o incidente suavizava em distância. O público seguiu em frente, como as pessoas sempre fazem, mas o resultado legal permaneceu inalterado. Para Isabela, o ruído a desvanecer parecia necessário. Ela não queria que a sua recuperação fosse um evento público. Ela queria que fosse dela. Ela escolheu a privacidade deliberadamente. Ela limitou o contato, evitou a exposição e manteve o seu mundo pequeno. O descanso tornou-se o foco. Ela dormia quando podia, ouvia sons tranquilos no quarto e permitia-se curar sem pressão para demonstrar força para quem estivesse a ver. A recuperação emocional exigiu mais paciência do que a física. Algumas manhãs, ela acordava com calma. Outras manhãs, a memória regressava, aguda e indesejada. Ela aprendeu a não combatê-la com pânico. Ela deixava-a passar por ela como o tempo. O casamento entre Isabella Carter e Edward Kane terminou legalmente. Os papéis foram finalizados. Passos formais foram concluídos. A separação não foi apenas emocional, mas oficial, confirmada no mesmo sistema que a tinha protegido quando ela mais precisava. Isabela não fez qualquer tentativa de contactar Edward depois. Ela não enviou mensagens. Ela não procurou explicações. Ela não pediu encerramento de alguém que já tinha provado quais eram as suas escolhas. Robert Carter tratou dos procedimentos legais restantes silenciosamente. As peças administrativas finais que ainda precisavam de ser resolvidas. Ele fê-lo sem chamar a atenção, sem o tratar como vitória. Era a conclusão, e ele tratou-a como tal. Isabela observava-o da sua cama de hospital por vezes, notando como ele trabalhava nos detalhes com concentração constante, como se cada formulário preenchido fosse mais um passo em direção a um futuro mais seguro para ela. À medida que a sua força regressava, Isabela começou a pensar no que viria a seguir. Não em grandes planos, mas em pensamentos cautelosos, decisões simples, onde ela viveria, como ela reconstruiria uma rotina que não parecesse frágil, como ela protegeria a sua paz. O futuro parecia diferente agora. Não era brilhante de uma forma irrealista. Era possível, e isso era suficiente. As memórias dolorosas não desapareceram de um dia para o outro, mas começaram a perder as suas arestas mais afiadas. Retiraram-se lentamente, deixando espaço para pensamentos mais calmos existirem. Isabela conseguia sentir a diferença no seu corpo. Os seus ombros soltaram-se, a sua respiração aprofundou-se. O alerta constante desvaneceu. No seu lugar,
estava uma consciência de segurança, não perfeita, mas real, apoiada pela lei e por pessoas que tinham feito o seu trabalho com integridade. O hospital regressou gradualmente ao ritmo normal. As enfermeiras moviam-se pelos corredores sem o mesmo silêncio pesado. As portas abriam e fechavam com propósito rotineiro. Linda Parker continuou o seu trabalho com uma firmeza mais forte, como se a experiência tivesse confirmado seus instintos e a sua responsabilidade. O Dr. Ethan Brooks notou que o caso de Isabella tinha passado a fase perigosa e continuou a monitorizar com cuidado. Quando chegou o dia da alta, Isabella seguiu as orientações médicas e preparou-se para sair. Ela moveu-se lentamente, ainda cautelosa, mas mais estável do que antes. Robert Carter caminhou ao lado dela. Eles não falaram muito enquanto faziam o caminho para fora. O átrio do hospital parecia o mesmo, mas parecia diferente para Isabella, como se ela o estivesse a ver através de uma nova lente. A luz da manhã entrava pela entrada, enquanto eles davam passos em direção às portas. Isabella fez uma pausa por um momento, parada na soleira. Ela respirou fundo, enchendo os pulmões totalmente. O ar parecia mais fresco lá fora, mais limpo. Ela levantou o olhar e não havia medo visível nos seus olhos. A justiça tinha sido feita de forma clara e aberta. A verdade tinha sido reconhecida. E à medida que Isabella Carter dava um passo em frente para a luz, a sua vida movia-se silenciosamente para um novo capítulo,